pastores, é uma honra, uma alegria estar com vocês nessa tarde. Pastor Isaías, o testemunho da sua igreja para nós é algo assim que nos abençoa, nos encoraja e testifica o mover do Espírito Santo na obra de Deus, que o Espírito de Deus continua trabalhando e fazendo a obra usando nossas vidas e nas mais diversas circunstâncias. Irmãos, eu queria ponderar algumas coisas com os irmãos para a gente pensar nessa tarde. Primeira coisa é que nós temos tido no Brasil oportunidade, irmãos, assim, de ouro para evangelizarmos, para ganharmos pessoas para Jesus. É ou não é, pastor Edgar? Oportunidades para evangelizar. Acho que o irmão parece que acabou de ganhar uma pessoa para Jesus, um padre, não é isso? Evangelizar. O senhor está discipulando esse moço? Está discipulando, continua firme discipulando o homem lá. Olha, irmãos, nós vivemos oportunidades no Brasil. O povo está sedento da palavra de Deus. Oportunidades para a gente plantar igrejas, oportunidades para a gente multiplicar discípulos, oportunidades, irmãos, o tempo é agora. Agora, uma outra coisa que eu quero ponderar com os irmãos: Deus tem sido muito misericordioso e tem abençoado o povo batista de uma forma muito especial ao longo desses mais de 100 anos de trabalho batista no Brasil. Irmãos, a nossa denominação, nós batistas, com todo respeito a todas as outras denominações, mas os batistas sempre estiveram na vanguarda, na liderança da evangelização no Brasil. Sempre estiveram na linha de frente, na obra missionária. Essa é a nossa história. Um dos livros mais preciosos que eu acho que foi lançado pela Junta de Missões Nacionais é um que diz De Volta aos Princípios, que é exatamente uma ênfase naquilo que nós batistas sempre fomos: um povo de oração, de evangelização, de discipulado, de avanço, um povo da Bíblia, e que não fica impressionado com o modismo, que não fica impressionado com isso ou com aquilo, e que sabe para onde vai. Eu gosto de ler alguns livros. Ano passado mesmo eu li 3 livros que me abençoaram. Um judeu errante no Brasil, que é sobre Salomão Ginsburg. Irmãos, é impressionante. Naquele livro fala como começou o trabalho batista em Campos, em Macaé. Você não sabe como é que foi que começou o trabalho em Macaé? Esse missionário Salomão Ginsburg trouxe uma família de Campos, alugou uma casa e botou em Macaé, e disse assim: você vai começar aqui na sua casa, evangelizando, discipulando, e aqui nós vamos começar a igreja. Leia o livro. Um judeu errante não tem para vender, mas eu sei que tem cópias por aí, você consegue. Um movimento de plantação de igrejas, um movimento de evangelização, um movimento de discipulado. Um outro livro que eu li, que muito me abençoou, foi o Apóstolo do Sertão, que fala da história do Dr. Lewis Bratt, que liderou a Junta de Missões Nacionais durante vários anos, e que essa questão de evangelização, de discipulado, de avanço, irmãos, é impressionante na história do avanço do trabalho batista. As gerações que vieram antes de nós plantaram o que nós estamos usufruindo hoje. As gerações que vieram antes, elas trabalharam como e de que forma? Muito simples: oração, evangelização, discipulado, trabalho nas casas, plantação de igrejas, formação de líderes, focado na obra do Senhor. É o resumo da nossa história, do trabalho batista. Um outro livro que eu li,
conta sobre, escrito pelo Dr. Brad, que conta sobre a história do pastor Francisco Sorém, que foi o pastor ali da primeira igreja. Aliás, ele foi o primeiro presidente da Junta de Missões Nacionais, o Dr. Sorém. Mas a visão, irmãos, você sabe quantos membros começaram a primeira igreja batista do Rio de Janeiro? Alguém sabe? 12 pessoas. 12 pessoas. Não, pastor, foi um pouco mais, que tinha família missionária. 12 pessoas. Num beco. Os trabalhos começaram assim. Esse pioneirismo, irmãos, essa forma de ser, e parece que houve um crescimento, nós nos acomodamos e passamos então a desfrutar do que as gerações anteriores fizeram. Mas nós estamos vivendo uma nova geração que precisa ser alcançada com o Evangelho, uma geração que precisa ser discipulada. Nós precisamos formar líderes para essa e para a próxima geração. O AB Christi é outro. Todo batista fluminense tem que ler a história do AB Christi. Para mim, um dos maiores líderes que nós vimos na história batista no Brasil, na história evangélica no Brasil, é um moço chamado AB Christi, que trabalhou ali em Campos, trabalhou aqui na Convenção Fluminense, um evangelista, discipulador, plantador de igrejas, a cavalo, sem infraestrutura, sem recursos de comunicação, com muita dificuldade, mas praticando algo que vem daqui, ó: evangelização, discipulado. Como assim? Mais ou menos assim. E aqueles que foram dispersos iam fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Aqueles que foram dispersos pela perseguição em Jerusalém iam pregando o Evangelho. E aí surgiu a igreja em Antioquia. Eles iam e testemunhavam, ameaçados de morte, de prisão, como Pedro, como Estevão foi morto. Os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra e descendo à cidade de Samaria. Filipe passou a pregar o Evangelho. Filipe foi para Samaria. O Evangelho chegou em Antioquia. Esse é o jeito, irmãos. Agora, sabe qual é o problema? O problema da nossa geração é que nós formamos membros de igrejas e não discípulos. Formamos membros, pessoas para frequentar a igreja. E os próprios seminários, na ênfase da formação dos pastores da nossa geração, perderam muito a visão de evangelismo e de discipulado, de plantação de igrejas. Os seminários formaram pregadores só, e não enfatizando a evangelização, o discipulado. Isso nos últimos anos, porque antes não era assim não era assim. Então nós não podemos perder isso. É o nosso presente, é o nosso futuro. A evangelização, o discipulado. Então o membro da igreja, o conforto dele é frequentar a igreja e ouvir as mensagens do pastor. E nós temos que capacitar os nossos membros, as ovelhas, nós temos que capacitá-las para que elas sejam discipuladoras, para que elas ganhem pessoas para Jesus. Porque cada discípulo, irmãos, cada crente é templo do Espírito, cada crente foi enviado, cada crente tem a missão de testemunhar, de ganhar pessoas para Jesus. Então essa questão do discipulado, essa questão de preparar pessoas para liderar um pequeno grupo. O que é um pequeno grupo multiplicador? E o multiplicador é importante porque tem que multiplicar mesmo. O que é um pequeno grupo, irmãos? Um pequeno grupo é levar o Evangelho para dentro das casas das pessoas e convidar seus vizinhos, convidar os seus amigos, as pessoas do seu relacionamento, para que ouçam a palavra de Deus. E aquele pequeno grupo, ele se multiplique, passe para outra casa, e você possa formar um líder para liderar outro pequeno grupo, e assim sucessivamente. E a gente vai entrando nas casas. Antigamente a gente ia para a rua, fazia ar livre. Eu já preguei muito ar livre.
Hoje já não se faz mais o ar livre, a população parece que mudou, as pessoas, então, é no corpo a corpo, os condomínios estão fechados, mas temos crentes morando lá, nas casas, as oportunidades. Aí, meus irmãos, os pastores precisam, de fato, enfatizar, capacitar as suas ovelhas, pregar sobre evangelização discipulada, pregar sobre a missão do crente, a missão de cada crente. Nós batistas somos um povo que é movido pela palavra de Deus. Nós não precisamos copiar moda de grupo nenhum. O que nós precisamos é praticar a palavra de Deus. O crente está consciente disso, e o Brasil está assim, maduro para a colheita de oportunidades para a gente ganhar pessoas para Jesus, multiplicar igrejas, multiplicar, irmãos, investir na liderança, formar mais líderes, investir nisso. Nós temos visto um mover de Deus, e igreja multiplicadora, irmãos, não é projeto, não é metodologia de igreja, é um movimento. É um movimento do Espírito, lá no livro de Atos, é um movimento do povo batista, porque é o que? Um movimento de oração, de evangelização, discipuladora, intencional, no relacionamento discipulador, crente gerando crente, crente gerando discípulo, discípulo gerando discípulo, é um movimento do Espírito de Deus. Agora, o detalhe, irmãos, é nós nos deixarmos ser liderados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Eu tenho chegado a uma conclusão, e eu digo para a minha equipe às vezes, eu não quero liderar nada, eu quero ser liderado pela palavra de Deus, eu quero ser liderado por Deus, eu quero ser liderado pela visão de Deus, eu quero ser liderado pelo Espírito de Deus. Aliás, na Bíblia, olhando direitinho, Deus não chama as pessoas para liderarem nada, Ele chama as pessoas para serem lideradas por Ele. Moisés foi liderado pelo Senhor, pela visão de Deus, Paulo também. Então, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando o crente se submete à liderança do Espírito, naturalmente nós vamos desenvolvendo esse estilo de vida, de evangelizar, de discipular e de ter alegria de abrir a minha casa para receber um vizinho, receber uma família, uma pessoa, para que ali ela, durante uma vez na semana, ouça a palavra de Deus. Eu vou me alegrar e investir, gastar tempo para formar líderes, para liderar esses pequenos grupos. Eu vou investir naturalmente meu tempo, minha vida, para ganhar pessoas para Jesus. Irmãos, esse movimento de multiplicação de discípulos vem tomando corpo no nosso meio batista, que tem sido um negócio impressionante. O que o pastor compartilha aqui, nós temos experimentado coisas no campo missionário, por esse Brasil afora. Outro dia eu estava indo pregar em Santo André, num congresso Multiplique lá, eu estava indo na estrada, o pastor me ligou do interior do Maranhão, pedindo: pastor, o senhor não me mandou um WhatsApp, o senhor não me conhece, mas eu queria lhe pedir um vídeo, uma palavra para os meus líderes de pequeno grupo, que nós somos 30 pequenos grupos e vamos nos multiplicar aqui, e vai ter um culto, e nós estamos acompanhando todo esse trabalho aí, material de igreja multiplicadora, coisa e tal, e se o irmão der essa palavra para encorajar os nossos líderes de pequeno grupo, nós estamos falando, não tinha noção de ficar naquela cidade do interior do Maranhão. Aí lá no congresso Multiplique mesmo, quando eu cheguei lá, já tinha nome no palco lá, eu gravei um vídeo para aquela igreja, mandei para aquele pastor, e ele falou: pastor, aqui é impressionante com o que Deus está fazendo. Agora na Assembleia da Convenção, eu estava lá, até apresentei, não sei em que momento que foi, mas um jovem, o Daniel tem 16 anos, mora numa cidade que tem 4 mil, 5 mil habitantes. Ele está liderando, ele entre os adolescentes, 3 pequenos grupos. Incrível, em Alto Alegre. Testemunhou lá na Assembleia da Convenção, irmãos. Pastores, meus queridos pastores, esse é o momento que Deus está nos dando.
Não fique preocupado com o tamanho da sua igreja. Não põe no seu coração: ah não, eu quero ser o pastor da maior igreja. Porque tem movimento por aí que as pessoas estão loucas para que a igreja cresça, e cresce de qualquer jeito, porque quer ser pastor da maior igreja. E que não, meus irmãos, o que nos motiva não é isso não. O que nos motiva é ganhar almas para Jesus. Se eu ganhar uma pessoa discipular, e aquela pessoa não vai ser membro aqui de outra igreja batista, glória a Deus. Estou ganhando pessoas para Jesus, irmãos. Não é para o meu pequeno império, para a minha empresa ali, que é a minha igreja. Eu estou ganhando pessoas para o reino de Deus. E aí, pastores, esse é um tempo que Deus chamou você para liderar algo muito maior do que você imagina. Porque se eu pensar que Deus me chamou para liderar algo do meu tamanho, do que eu posso, eu acho que o chamado de Deus, ele é para nós, irmãos, maior do que aquilo que nós somos capazes de fazer. Eu vejo isso na Bíblia. Ninguém foi chamado para fazer algo que fosse viável, possível àquela pessoa, mas sempre era maior do que aquela pessoa, porque quem vai fazer a obra, na verdade, é o Espírito de Deus, é o poder de Deus, é Deus que vai operar a coisa, Deus é que vai fazer a coisa acontecer. Estou dando essa palavra aos irmãos, assim, como líder de missões nacionais, humildemente, queridos, mas apaixonado por esta obra. E quanto mais eu ando por esse Brasil, eu vejo gente sedenta. Vim agora de Roraima, estamos lá com a missão Brasil-Venezuela, cheio de venezuelanos lá, ganhando venezuelanos para Jesus, irmãos. A sede desse país. Recebi essa carta ontem. Ontem, no meio de uma reunião lá, tratando de tantos assuntos de missões nacionais, aí a nossa gerente de ação social bota na minha frente assim: Poder Judiciário. Receber carta do Poder Judiciário, a gente fica até preocupado, intimação. Eu falei: o que eu fiz de errado? Poder Judiciário. Ao juiz, eu já fui olhar quem que assinou: Leandro Burnel Laposta, juiz de direito da comarca de Bauru, responsável pelas audiências de custódia. E eu com isso. Mas a carta diz o seguinte, eu não vou ler a carta toda, mas no final ele diz aqui: neste pormenor é importante ressaltar que a maioria dos custodiados vulneráveis é dependente químico e demanda apoio do poder público e de instituições sociais. Observe que o juízo apenas encaminhará o custodiado vulnerável à equipe do SEAPS, a quem incumbirá acionar a Cristolândia que, caso entenda necessário e viável, segundo as regras adotadas pela instituição, poderá acolher ou não o pleito do custodiado que objetiva o referido tratamento. Nesses termos, reitera-se o requerimento de apoio aos custodiados que declararem interesse no tratamento para dependência química. Ou seja, o juiz lá de Bauru está pedindo para que os presos custodiados, o dependente químico, que quiserem tratamento, que a Cristolândia, a unidade lá de Bauru, que a sua igreja, da sua igreja, não é minha não é de Missões Nacionais não, é da Igreja Batista, está pedindo que a gente, de acordo com as regras da junta, da instituição, que a gente ajude essas pessoas. É um juiz. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Deus movendo as pedras. Deus movendo as pedras. Eu vi essa correspondência. Está aqui, ó, a junta de Missões Nacionais. Eu estou com a cópia, não estou com o original não, porque são duas folhas. A minha secretária tirou cópia frente e verso, o original está lá, nós vamos responder, já está com a nossa advogada lá para responder. E aí a gente apoia ou não, meus irmãos? Apoia. Manda lá que a gente pode mandar. Manda lá. Que a gente vai ajudar, pode mandar, que a equipe da Cristolândia de Bauru vai poder. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo aqui, irmãos, as pedras estão clamando, é oportunidade. Meus pastores, meus irmãos batistas, pastor Pedro Vidro, meu irmão, com a visão da igreja, nesse tempo de nós não recuarmos, a igreja não é nossa, é reino. Irmãos, e os batistas fluminenses sempre estiveram na vanguarda, na liderança da multiplicação de discípulos. Os batistas, os pastores fluminenses sempre estiveram na liderança da evangelização, na liderança do discipulado e da plantação de igrejas. O estado do Rio é o estado que mais igrejas batistas tem
per capita. Isso foi um movimento do Espírito de Deus. A convenção, os pastores da convenção fluminense, irmãos, tem uma responsabilidade em nosso país muito grande, porque Deus foi generoso, e essa convenção, as igrejas da Fluminense sempre foram referência, e nós não podemos deixar essa chama se apagar. Sempre a convenção fluminense precisa estar na vanguarda de igreja multiplicadora, na ponta, pastor Isaías, na ponta, na evangelização, no discipulado, nos pequenos grupos, nas casas, trabalhando, pastores envolvidos. A convenção fluminense tem que liderar o movimento de igreja multiplicadora no Brasil. Os pastores da igreja, as igrejas batistas da convenção fluminense precisam ser os referenciais para o nosso Brasil. Não podemos, pastores, nós somos de uma geração, nós herdamos uma história de evangelização, discipulado, uma história missionária de plantação de igrejas dos nossos antepassados. Nós temos que honrar essa história. É impressionante. E os nossos jovens, as nossas igrejas precisam serem capacitadas, lideradas pelos exemplos dos pastores, para nós, irmãos, não vivermos a última geração de batistas e não sermos os protagonistas do fim de uma história, porque a igreja não morre, o evangelho não morre, o Espírito de Deus continua atuando. As últimas estatísticas que eu li, as igrejas históricas diminuíram o crescimento. A única que mantém o crescimento é a Igreja Batista. Dados de um pesquisador da USP. E nós, irmãos, não vamos parar o crescimento, porque quem lidera a denominação batista é a palavra de Deus, não são os regimentos e os estatutos. Quem lidera a nossa denominação é o Espírito de Deus. Quem lidera a nossa denominação é a paixão missionária. Quem lidera a nossa denominação é o poder de Deus. E aí, pastores, meus irmãos, cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande nesse tempo, nessa geração. Portanto, eu já excedi a minha palavra, era apenas para fazer algumas considerações. As minhas considerações, pastor, a oportunidade que nós estamos tendo, a nossa história, o que Deus está fazendo, o que nós temos de material, disponibilidade aí de material de igreja multiplicadora, irmãos. Pasmem, meus irmãos. A Assembleia da Convenção em Poços de Caldas para nós foi muito intensa. Foi uma das assembleias que eu mais trabalhei. E terminou a assembleia, a gente foi direto para Roraima. Passei em Brasília, numa reunião do Conselho Nacional de Assistência Social, e fui para Roraima, para a gente abrir lá a Casa Brasil Venezuela, que está sendo uma bênção. Aliás, tem uma reportagem ontem na Bandeirantes, falando do trabalho batista lá, e o nome de Jesus estampado. Eu vibro quando essa camiseta aparece, porque o nome de Jesus aparece bem grande, e é lindo ver o nome de Jesus sendo proclamado. Então, na Assembleia, irmãos, eu tive uma reunião com líderes da Convenção Batista do Texas. Aliás, eles deram uma palavra lá, pastor Marcelo, e a reunião tratamos de vários assuntos, inclusive a ida de um casal missionário nosso agora, em julho, e eles estão pagando para esse casal, estão recebendo esse casal lá, que é da Amazônia, que eles adotam o trabalho lá, né? Então o casal vai participar da assembleia deles em julho, mas reunido com o diretor de missões da Convenção do Texas, e mais 2 pessoas da convenção, o pedido foi o seguinte: eles querem traduzir, lançar em inglês, na Convenção do Texas, o livro Igreja Multiplicadora, Relacionamento Discipulador e Pequenos Grupos Multiplicadores. Muito bem, além do lançamento desses 3 livros, querem que a gente faça lá seminários, congressos de Igreja Multiplicadora com os pastores, no seguinte estilo: sexta-noite, sábado, o dia todo. Essa foi a solicitação. O que a gente responde?
Sim. Vamos partir para cima. Vamos para cima? Aí é o seguinte, vamos traduzir os 3 livros. Passei com o pastor Fabrício, o pastor Diogo, e falei assim: olha, eu não dou conta, tem que ter gente para ir lá. Irmãos, nós sempre recebemos material dos Estados Unidos para traduzir e lançar aqui. Agora, aí eles pediram isso, está escrito, dizendo assim: olha, essa paixão missionária, vocês têm que ajudar a Convenção do Texas, com essa visão. Foi isso, pastor, você é testemunha disso. Nós vamos lá. Estou indo agora lá, mandou uma mensagem para mim hoje, perguntando se eu vou lá na Assembleia da Convenção do Texas. E se já vamos traduzir os livros, e nós vamos dar seminário de igreja multiplicadora para os pastores da Convenção do Texas. E o que eles estão pedindo? É relacionamento discipulador, pequenos grupos multiplicadores, plantação de igrejas. Agora fui convidado para pregar na Assembleia da Convenção do México, dias 18, 19 e 20 de julho. Aí eu já vou aproveitar e vou lá na do Texas. E aí o presidente da convenção, conversando comigo, disse: pastor, nós precisamos que o irmão pregue. Eu falei: não, o que eu vou pregar lá na convenção? O que vocês querem que pregue? Ele falou: não, é para o senhor falar lá sobre discipulado, relacionamento discipulador, pequeno grupo, plantação de igreja. Então vamos falar sobre isso. Agora a convenção da Argentina me convidou para pregar também em agosto sobre igreja multiplicadora. O pastor Fabrício esteve já esse ano lá em Nicarágua, fazendo uma conferência sobre igreja multiplicadora. E o material de igreja multiplicadora, a editora Mundo Hispano está solicitando autorização para traduzir todo o material de igreja multiplicadora para o espanhol, para a América Latina, e ser abençoada com todo esse material. E na verdade não tem nada novo, irmãos. A gente está resgatando aquilo que a nossa querida Juerp publicava. Estamos resgatando isso aqui. O que nós sempre fomos. Nós precisamos ser batistas, crentes, praticantes, envolvidos com essa obra. Não precisamos querer ser nada, outra coisa. Nós só precisamos ser, de fato, discípulos de Jesus e amando a palavra e amando essa obra. Deus está fazendo coisas, irmãos, que às vezes eu comento com minha equipe. Irmãos, olha, eu não imagino isso, não. Eu não estou acreditando nisso. Nós não vamos dar conta disso, nós não temos nem controle disso. Controle é assim, o que Deus está fazendo. Ninguém pediu nada, ninguém ofereceu nada para a Convenção de Texas, nem para ninguém, nem para México, nem para a Argentina. É obra do Espírito de Deus, irmãos. E a Convenção Fluminense sempre foi bênção, sempre será bênção, e sempre estará na liderança. Eu preciso, pastores, que tenhamos consciência da importância do momento que a gente vive no nosso país. E não dá para a gente esmorecer, não dá para a gente ficar em intimidade com medo, não dá para a gente ficar perdendo tempo com aquilo que não é a obra de Deus, não dá para a gente ficar perdendo tempo falando mal um daqui ou de outro, não dá para a gente ficar perdendo tempo, às vezes tentando trazer coisa do passado, não sei o quê. Irmão, não dá para a gente perder tempo com isso. A gente tem que viver esse momento intenso agora e deixar Deus trabalhar na vida da gente, e deixar Deus trabalhar na igreja, porque tem muita coisa linda, tem muita gente para ser alcançada, e eu não tenho dúvida, meus irmãos, que esse é o momento. Você precisa dedicar um pouco mais de atenção a essa questão do discipulado, do relacionamento discipulador. Precisa dar atenção um pouco a essa questão de resgatar esse jeito, esses princípios batistas de multiplicação, plantação de igrejas, o envolvimento missionário da sua igreja. Não fique preocupado, irmão, a igreja do Senhor Jesus, descansa no Senhor, Ele está no controle, e temos que estar unidos nesse tempo. Eu estou animado, eu não sei vocês, e pensa no camarada que tem trabalho, e eu dou graças a Deus por estar servindo ao Senhor nesse tempo, e nós vamos avançar. Agora, se os batistas fluminenses não avançarem, pastor Samuel, eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Os batistas são o que são, em grande parte, ao avanço
que aconteceu nos idos das décadas de 30, 40, 50, 60 aqui na Fluminense. Nós somos o que somos graças, eu acho, em grande parte, ao que aconteceu nessas décadas aqui na Fluminense. E coisas maiores Deus tem para fazer usando os pastores fluminenses. Glória a Jesus. Deus abençoe. Pastor, eu falei muito, meio tempo, eu não sei, mas eu tinha que falar essas coisas hoje aqui. Irmãos, eu não quero liderar nada. Eu queria que os batistas soubessem. Eu não estou querendo liderar nada. Eu quero ser liderado por Deus. Eu estou lá à frente do seminário respondendo, Seminário do Sul. Eu não quero liderar o seminário, não. Eu quero que Deus lidere o seminário. O Senhor mostra para nós. Eu não quero liderar junto de missões nacionais. Eu quero que Deus lidere. Lidera, Senhor. Eu quero ser liderado pela visão de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Eu quero me submeter à liderança do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Amém. A Zilânia tem uma nossa missionária, ela usa uma expressão, pastor Fernando, que cabe muito bem na fala do irmão. Ela fala que não quer estar longe daquilo que Deus quer fazer nessa nação. E aí você quer estar longe daquilo que Deus está fazendo nessa nação? Sim. Irmãos, bem rapidinho, vou ficar de pé aqui só para olhar no olho dos irmãos. Pastor Fernando mencionou um pouco de história, e essa história mexe muito comigo, especialmente em um quesito, que é esse DNA que nós temos de plantar igrejas, porque nós sempre fomos, como batistas, um povo que plantava a igreja. Eu não sou tão velho assim, estou com 41, sei que não parece, né? Mas a minha igreja sempre teve 4, 5 congregações. A sua história sempre não é diferente. As nossas igrejas sempre tiveram aí 4, 5, 6, 8, 10 congregações. É assim, não é? Na nossa história. Agora, quando a gente observa hoje, parece que a gente arrefeceu um pouco com isso e não podemos. Quando o pastor Fernando fala do início do trabalho, eu vou ser muito breve aqui, mas os primeiros missionários que chegam ao Brasil, William Bagby, Zacarias Taylor com as esposas, eles chegam em Santa Bárbara, aquelas 2 igrejas lá de imigrantes em São Paulo, começam a fazer o trabalho, e eles pensam assim, não, mas nós precisamos ganhar o Brasil para Jesus. Irmão, presta atenção nisso aqui. Essa é boa, essa visão. Essa é boa. Um americano falando enrolado português. 2 famílias sonhando assim, nós queremos ganhar o Brasil. Sem estrada. Eles estavam lá, pastor. Irmãos, pense bem comigo aqui. Se fosse eu, o que eu faria a você? Eles estavam lá numa igreja de americanos, fugidos da guerra, é verdade, mas já estavam ali estabelecidos, fazendeiros. Eles poderiam dizer, não, vou ficar aqui pastoreando essas famílias. Já tenho aqui um dízimozinho bom, já tem um coral, já tem um negócio arrumado aqui. Mas o sonho deles era assim, nós queremos ganhar o Brasil. Um Brasil naquela época cheio de malária, cheio de febre amarela, estradas de barro, linha de trem, sem estradas, exatamente. E outra, pastor Fernando, um Brasil império, cuja religião oficial era o catolicismo, não podia construir templos e nem podia fazer proselitismo, era assim que dizia a Constituição. Quer dizer, evangelizar na rua era crime, porque a religião oficial naquele momento, antes da proclamação da República, era o catolicismo. E eles sonham assim, nós queremos ganhar o Brasil. E há uma história que eles estão em Barbacena, Minas Gerais, orando diante de um mapa do Brasil, orando, chorando, Taylor e Bagby, e dizendo assim, Senhor, mostra onde a gente deve começar. E aí eles entendem que precisam começar por Salvador, vão para Salvador, as 2 famílias missionárias, mais o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, cuja mulher ainda não era crente naquele momento, vão para Salvador e com 5 membros organizam a primeira igreja batista em Salvador, a 15 de outubro de 1882. Aí a gente pensa assim, que visão, que coragem, chega em Salvador, e aí querendo ganhar o Brasil,
Só eles, irmãos. Eles podiam ter ficado lá na terra deles, não precisavam ter vindo para cá não. O que eles tinham com o Brasil? Senão o impulso do Espírito Santo e a obediência à voz do Espírito Santo. Aí chegam aqui, começa em Salvador aquele movimento, o Begg prega e todo mundo começa a vir, porque era interessante ouvir o sotaque do americano, o testemunho do ex-padre, e a coisa começa a crescer, e aí o ex-padre diz assim, não, eu preciso ir embora daqui, eu tenho que ir para Maceió, onde eu era padre, eu tenho que plantar uma igreja lá, eu tenho que evangelizar aquele povo que eu ensinei errado, eu tenho que ensinar o certo agora. Aí o Begg vem também com a família para o Rio de Janeiro, o Teixeira vai para Maceió, de Maceió o Melo Lins se converte, vai para Recife, e aí 82, 83, 84, 85, 82 na Bahia, 84 no Rio, 85 Maceió, você já tem depois Recife, você já tem vários estados alcançados. Irmãos, prestem atenção nisso aqui. Em 5, 6 anos eles já estavam São Paulo, Rio, Bahia, Recife, Alagoas. Com aqueles recursos tão limitados. Aí o Begg chega no Rio e pensa assim, agora eu vou ganhar o Rio para Jesus, que em Salvador foi uma bênção, só Bahia sempre é boa, né, pessoal? Aí ele chega no Rio animado, irmãos, animado, vou pregar, vou para a praça, vou para o porto, não converte ninguém, irmãos, não converte ninguém no Rio. Begg passa uma crise no Rio, a ponto dos seus líderes dizer assim, Begg, desiste do Rio, vai para São Paulo. Mas ele diz assim, não, me deixa eu ficar no Rio, o Rio é a capital do império, o Rio é uma cidade estratégica, eu preciso perseverar no Rio. Com muito custo se converte uma mulher que era babá da filha deles. Aí depois vem uma outra senhora lá, escocesa, que era membro do tabernáculo de Spurgeon, e aí eles organizam a primeira igreja batista do Rio. Só que Begg não fica no centro do Rio apenas. A visão do Begg não era manter uma igreja. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Às vezes a minha visão como pastor, eu posso correr o risco como pastor de manter uma igreja, fazer a manutenção daquela igreja. Eu não posso fazer isso. Eu como pastor, eu tenho que ter uma visão de ganhar a cidade, ganhar o bairro, ganhar o estado, ganhar o Brasil, empreender pela fé. Não para o meu reino, não para a minha denominação, não para o meu nome, não, para o reino de Deus. Aí pega o trem e começa a plantar a igreja na beira da linha do trem. A gente sabe hoje como que é o Rio de Janeiro, a capital, cheio de igreja plantada, até Campo Grande, Santa Cruz, tudo na beira do trem, igrejas batistas plantadas, fruto daquela ação missionária. Aí tem um diácono dele lá, chamado Domingos, diz assim, Begg, eu quero ir para Campos, pastor Pedro. Aí o Domingos vai para Campos. Ir para Campos naquela época era uma novela. Hoje a gente rapidinho está em Campos, né? Imagina, sair do Rio para Campos. Aí o Domingos vai para Campos, passa uns meses lá, manda um WhatsApp para o Begg, na época, e diz assim, Begg, vem cá que temos que você batizar. Quando o pastor Begg vai a Campos, na beira do Rio Paraíba, já tinha lá uns 15 convertidos para batizar. Ele faz um apelo, converte mais uns 10. Ele estrategicamente não batiza, e diz, não, batismo será domingo que vem, e trabalha aqueles 10, e batiza logo uns 20 e pouco, quase 30, e organiza a primeira igreja batista de Campos, fruto do trabalho de um evangelista, entre aspas, leigo, um homem simples, Simão Domingos, diabo. Aí depois o Guizmo se converte, vai para Campos, se converte, não, ele já era convertido, mas ele era congregacional, se torna batista, aí vai para Campos, assume o trabalho em Campos cresce, já era república, já pode construir o templo, primeiro templo batista construído no solo brasileiro da primeira de Campos, não esse, mas o anterior. E aí por divina revelação, Guizmo vai para São Fidélis, na Beca. Viu aí? Pastor Eliezer. E aí, em 1894 começa a primeira igreja batista São Fidélis, depois Ernesto Machado, Paulo, você conhece aquela área toda ali, a Peribé, e irmãos, e o evangelho começa a crescer, ele vai de pedrada. E esse DNA ficou para a gente, e as igrejas eram plantadas e já abriam congregações. E por que será que nós hoje
esfriamos um pouquinho com esse negócio de abrir congregações. Não podemos esfriar, não. Mais crescemos menos. Hoje nós temos mais dinheiro, mais recurso, acampamento, seminário, Kombi, internet, a gente tem tudo. E às vezes a gente ficou mais acomodado. A minha oração, queridos, é que aquela visão, aquela paixão empreendedora daqueles pioneiros lá do passado, a quem o pastor Fernando disse que nós temos um legado, uma origem, que a gente esteja imbuído deste ideal, desse propósito de plantar a igreja, de ganhar pessoas, de multiplicar discípulos, de ganhar essa pátria para Jesus. Que a gente passe no bairro, tem uma igreja aqui, vou abrir aqui, vamos começar os PGMs aqui, daqui a pouco junta, é uma igreja nova, e que a gente seja tomado por isso, por esse ideal missionário de ganharmos a nossa pátria para Jesus. Eu creio nisso e eu dou a minha vida por isso. E como o pastor Brandão falou, eu acredito na mesma tese. Os batistas fluminenses foram, são e serão a vanguarda deste movimento de conquistar essa pátria para Cristo Jesus. Nós não podemos nos acovardar diante de uma ameaça do politicamente correto, diante de um conforto, não, seja lá o que for. Nós precisamos empreender, sonhar, morrer se preciso for, não ter medo, nem egoísmo, nem vaidade pessoal, de ter uma mega igreja. Se Deus abençoar de Parque Rio Branco ser uma mega igreja, glória a Deus, mas eu sei que a visão não é essa, Ele quer plantar outras igrejas, e Deus vai nos abençoar, para que a gente junte esforços, cooperação, uma palavra tão preciosa para nós, cooperação, juntar esforços para plantar igreja, para irmos mais longe, para fazermos mais, para que o nome do nosso Salvador Jesus seja honrado e glorificado em nosso país. Amém.